Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 12. Vamos começar por aqui hoje. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12. Salomão, ele escreveu 3 livros da Bíblia: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E exatamente nessa ordem cronológica. O primeiro livro que ele escreveu foi Cantares, e é um livro apaixonante, que fala de paixão, não é verdade? Porque isso é a expressão do nosso primeiro amor. Depois ele escreveu o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. E ele termina com Eclesiastes, que é o livro da maturidade. Então, a gente começa a observar a trajetória da vida de Salomão. Mas ao mesmo tempo, a gente aprende muitas coisas com essas verdades aqui escritas. E no capítulo 12, que é o último capítulo do livro de Eclesiastes, ele escreveu algo interessante no versículo 1. Ele diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Os teus filhos não vieram aqui para me ouvir, eles estão aqui para te ouvir, Pai. Ouvir o seu coração, ouvir aquilo que o Senhor quer liberar, aquilo que o Senhor quer depositar sobre a nossa vida, Pai. E nós hoje removemos desse lugar todo o impedimento, tudo aquilo que possa ser um obstáculo na mente dos teus filhos, para que eles possam receber a tua palavra, para que eles possam receber a sua semente, Pai. Eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor possa fluir em liberdade, Pai, nesse lugar, fluir na minha vida, em mim e através de mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma das grandes malignidades que são ensinadas às pessoas é a ideia de que o homem veio do macaco. Por quê? Porque na verdade, o Criador, ele simboliza para cada um de nós um modelo, um referencial para as nossas vidas. Então, quando você remove o modelo do lugar dele, todas as outras coisas, elas perdem o referencial. Por quê? Porque na verdade o Criador, a Bíblia diz que Deus, ele criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então a forma que Deus usou para criar o homem foi Ele mesmo. Então ele foi um modelo para a criação da humanidade. Então quando você remove Deus do contexto de Criador, na verdade você está removendo todas as referências para a raça humana. Então a Bíblia diz em Juízes no capítulo 17, no versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então quando um modelo ele é tirado do contexto da nossa vida, isso significa que cada um vai criando os seus próprios modelos, cada um vai criando o seu próprio modelo de vida, cada um vai criando a sua religião, cada um vai criando a sua própria cultura. E quando
a humanidade, ela quer remover a figura de Deus como Criador. Na verdade, ela está tentando desligar a gente daquele que é o nosso modelo original, daquele que é o nosso modelo a ser seguido. Por quê? Porque quando você entende o seu modelo, você entende quem você é. Você entende a sua identidade. Quando você entende a sua identidade, você entende o seu propósito. E quando você entende o seu propósito, você se responsabiliza por ele. E você entra no destino que Deus tem para a sua vida. Mas quando o modelo é tirado, então a base, ela é removida das nossas vidas. É por isso que Salomão, ele fala assim: lembra do seu Criador. Quando? Nos dias da sua mocidade. O mais rápido possível, antes que cheguem os maus dias, e você vai descobrir que você viveu uma vida sem propósito, uma vida sem significado. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade os modelos, eles definem uma cultura, eles definem um padrão para uma sociedade. E nos nossos dias, se você for observar, o que está mais difícil de nós encontrarmos? O que está mais difícil de nós encontrarmos são verdadeiros referenciais. Referenciais de família, referenciais de homens, referenciais de mulheres. Por quê? Porque que os modelos, quando eles são removidos, cada um começa a seguir o seu próprio caminho como bem entende. E é isso que nesses dias precisa ser restaurado. O Criador, os nossos modelos, eles precisam ser recolocados no devido lugar deles. Por quê? Porque o Criador, ele dá para nós, na verdade, um modelo a ser seguido. Fala para a pessoa que está do seu lado: existe um modelo a ser seguido. Quando não há modelo, cada um faz o que quer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8, no versículo 15. Marcos capítulo 8, versículo 15. O que está escrito aí? Está escrito assim: advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado. Cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Diga: o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Agora abra comigo em Mateus 13, 33. Mateus 13, 33 diz assim: e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então, em Marcos, no capítulo 8, o que Jesus fala? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aqui em Mateus 13, 33, o que Jesus fala? Jesus fala: o reino de Deus é como um fermento. Então existem 3 tipos de fermento: o fermento do reino, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E sobre o que Jesus está querendo falar? Porque na verdade o fermento, quando ele é colocado numa massa, toda aquela massa é afetada por aquele fermento. Quem já fez bolo aqui? Você sabe o que eu estou falando para você. Então o fermento, eu lembro que às vezes quando eu fazia bolo para minha mãe, né? E eu colocava o fermento por último. E você coloca só um pouquinho de fermento, porque senão o que acontece com o bolo? Ele transborda, é ou não é? Então você coloca um pouquinho de fermento e ele afeta toda a massa. E quando Jesus ele está falando que as pessoas precisam tomar cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes,
Ele está falando, na verdade, sobre algo que é capaz de afetar toda a nossa vida. E quando ele fala sobre o reino, ele fala que o reino de Deus, ele é como um fermento, que também é capaz de afetar toda a nossa vida. Então, o que vem a ser, nesses dois contextos, a ideia do fermento? O fermento diz respeito a uma mentalidade. Ou seja, o fermento dos fariseus é a mentalidade religiosa. O fermento de Herodes é uma mentalidade política. E o fermento do reino é uma mentalidade do reino de Deus. Ou seja, existem 3 tipos de mentalidades que podem governar a nossa vida. Diga comigo, 3 tipos de mentalidade que afeta tudo aquilo que eu penso. Ou seja, a forma como você pensa também afeta a forma como você é. Então, o que nós temos que pensar nesses dias? Quais são os modelos que nós temos seguidos na nossa vida? E quais são os padrões mentais que têm afetado a nossa forma de pensar? Quantos aqui estão comigo? Então, existem modelos que nós estamos seguindo, e existem padrões de mentalidades que faz com que a gente possa pensar de determinada forma. Por quê? Porque você não pensa da forma que você pensa por acaso, mas algo fez com que você pensasse exatamente da forma que você pensa. Ou seja, nós fazemos parte de uma cultura, sim ou não? E uma cultura, ela é definida por quê? Por 3 coisas principais. Uma cultura, ela é definida por valores, ela é definida por costumes, não é verdade? O que são os costumes? São as práticas que nós estamos habituados a fazer na nossa vida. E uma cultura, ela é definida por crenças. Diga comigo, costumes, valores e crenças. Ou seja, a forma como você pensa, a forma como você enxerga o mundo, é fruto do quê? Da mentalidade que você carrega. Só que muitos de nós nascemos em uma cultura religiosa, muitos de nós somos frutos de uma cultura política. E você pode ter entrado no reino, entregado a sua vida para Jesus, você pode ter se batizado nas águas, mas a sua mentalidade ainda é afetada pela cultura da terra. Ou seja, você está num novo lugar com uma mentalidade antiga. Quantos estão me entendendo aqui? É isso que Jesus fala em Mateus no capítulo 9, que ninguém pode colocar um remendo de pano novo, não é verdade? Em uma veste antiga. Por quê? Porque senão ela vai se rasgar. E não dá para a gente colocar vinho novo em um odre velho. É por isso que para nós entrarmos no reino, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque você entrou no reino. Talvez você conheceu Jesus em outra igreja, em outro lugar da sua vida. E você carrega com você diversos costumes, diversas práticas, diversas crenças. E quando alguém faz alguma coisa diferente daquilo que você pensa, e aquilo não se encaixa na sua crença e na sua cultura, você rejeita e você reprova. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem sempre as suas crenças, elas estão alinhadas com as crenças do reino. E é preciso fazer morrer a nossa mentalidade religiosa e a nossa mentalidade política, para que a mentalidade do reino, ela possa governar sobre as nossas vidas. É por isso que quando Jesus começou a pregar, em Mateus 4,17, a primeira palavra que Jesus falou no ministério dele, a primeira palavra que Jesus pregou, Mateus 4,17, qual foi? Arrependei-vos. Você sabe o que é arrepender? Arrependimento é mudança de mente. Se vocês não mudarem de mente, vocês não vão entrar no reino. Qual foi o problema da nação de Israel?
Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles estavam num novo lugar, mas com uma mentalidade antiga. Deixa eu te falar, não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de casa, não adianta você mudar de cidade. Se você não mudar de mentalidade, a sua vida não vai mudar nunca. E não adianta você falar assim, ora por mim, e vai vir aqui, o Luiz Hermínio vai estar aqui agora, ó, terça-feira, e você vai lá, e aquela unção, aquele poder, aquela glória, no ambiente de glória, e você vai lá, e você chora. Você pode cantar a canção certa, você pode vir no domingo aqui, você pode dar o seu dízimo e dar a sua oferta. Se você não mudar o fermento que tem afetado a sua vida, que tem sido o padrão para os seus pensamentos, você vai continuar exatamente paralisado no mesmo lugar. É por isso que tem muitas pessoas que estão há anos na igreja e continuam paralisadas. Aí você começa a ouvir o Luiz Hermínio pregar, e você fala, uau, o cara prega demais, meu Deus, eu sou livre da religião, e de repente tudo que você criticava, tudo que você não gostava, ele está falando lá, tudo que você queria abrir mão, então você sai, e você fala, não, cara, eu vou caminhar num novo lugar. Então você chega aqui, e você entra aqui, e você pensa, agora vai, só que as mudanças que aconteceram na sua vida, elas foram meramente externas, e elas não foram internas, porque não houve uma mudança de mentalidade. E sabe o que acontece com o tempo, Gru? A gente vai ficando estagnado, cara. A gente está na igreja, parece que as coisas não andam, e a gente começa a colocar a culpa nos outros. O problema é a igreja, é o pastor. O problema é o ministério, Marcelão. Alguém tem que dar um ministério, tem que dar alguma coisa para eu fazer, porque eu estou muito parado. E a gente começa a procurar os defeitos, porque é muito mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. Só que às vezes a gente saiu do Egito, a gente saiu do sistema, mas a gente cria um sistema para pregar contra o sistema, e a gente continua engessado. Por quê? Porque você sai do fermento dos fariseus, você sai de uma mentalidade religiosa, então você entra debaixo de uma mentalidade política, e você continua no mesmo lugar, e a sua vida não anda. E talvez você entrou aqui, cara, e é exatamente esse sentimento que você tem. Sabe o que a gente vai sentindo? A gente sente como se Deus tivesse algo a mais para mim, mas parece que eu não consigo entrar nesse lugar, cara. Meu Deus, que desespero é esse? Sabe, é você... Quem já assistiu o filme do Mr. Bean aqui? Já assistiu o Mr. Bean na França? Na viagem da França? Já. E cara, sabe o que acontece? O filho de um rapaz lá, ele entra no trem e o pai fica pro lado de fora. Olha que desespero, Marcelão. Olha que desespero. Seu filho está lá dentro do trem e você aqui do lado de fora. E posso falar, eu sei que esse é um clamor no espírito de alguns aqui. Você sente que tem um lugar para você entrar, mas você não consegue entrar nele. E é por isso que eu quero trazer essa palavra aqui para você hoje, porque Deus ele quer destravar a sua vida. Porque enquanto a gente não mudar de mentalidade, a gente não vai mudar de nível. A gente quer que a igreja mude, mas se a gente não mudar, a igreja não vai mudar nunca, meu irmão. Porque essa igreja que você quer que mude, ela só vai mudar quando você mudar. Porque quando eu mudo, o mundo muda. O nosso problema é que a gente fica querendo mudar tudo ao nosso redor, e a gente não se abre para ser transformado pela mentalidade do reino dos céus. E sabe o que acontece? Entra ano, sai ano, eu vou ficando no mesmo lugar.
Sabe, eu comecei a pregar aqui e talvez pareça um pouco confuso. Por que ele está falando do macaco? Por que ele está falando disso? Por que ele está falando do Criador? Cara, porque o modelo da terra, a mentalidade religiosa e política, é isso que tem influenciado a sua mente. Você ouve uma pregação, você ouve as verdades do reino, mas você reduz elas para que elas se encaixem na sua mentalidade. Então você começa a interpretar as escrituras segundo a sua mentalidade, segundo a mentalidade da terra. Você não deixa que Deus, Ele te liberte, Ele te tire, Ele quebre com essa estrutura religiosa e política, e Ele te leve para um outro lugar no reino. É mais fácil a gente reduzir a verdade, para que ela se encaixe no nosso entendimento, do que a gente sair dos nossos paradigmas. Quem lembra de Nicodemos aqui em João no capítulo 3? Quando Jesus falou o que para ele? Cara, se você quiser entrar no reino, você precisa nascer de novo. E o que ele respondeu para Jesus? Como pode um homem depois de velho entrar no ventre materno novamente? Não entendeu nada, Cris. Aí Jesus fala, cara, como que você é mestre e você não entende? Por quê? Porque eu estou aqui de repente falando diante de pessoas formadas. Você tem os seus trabalhos, a sua habilidade, você tem toda uma capacidade dentro de você. Mas você precisa entender que no reino de Deus, o que te faz ver não são os seus olhos naturais, mas são os olhos do seu coração. E você pode até ter uma mente privilegiada, você pode até achar que você está vendo, mas às vezes você está cego espiritualmente, porque você não consegue enxergar as verdades do reino. Agora, para onde Deus, Ele quer nos levar nesses dias? Eu tenho falado muito com a minha esposa, e nós entendemos que nesses dias, se não houver uma mudança de cultura, a igreja não vai mudar. Só vão vir palavras novas, pregadores novos, mas a mentalidade, ela vai continuar sendo a mesma. E cara, eu vou falar um negócio para você. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu não quero. Eu sirvo Jesus há 23 anos. Eu conheci Jesus dia 25 de junho de 1995. Me batizei dia 23 de julho de 1995. Eu sou pastor desde o ano de 2001. Vão fazer 17 anos. Desde que eu e a minha esposa nós assumimos a primeira igreja que nós pastoreamos. Eu já vi muita coisa acontecer ao longo desses anos. Mas eu quero te falar que nenhum momento da igreja é tão propício para uma mudança como o momento em que nós estamos vivendo. Mas a gente só vai entrar no lugar que Deus quer que a gente entre, se houver uma mudança radical de mentalidade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está há anos na igreja, e a gente está cheio de si. Você fala, não, porque eu sei, porque eu entendo. É que nem Pedro lá em Lucas no capítulo 22. Jesus falou, cara, Satanás, ele queria você, ele quis te peneirar. Mas, quando você se converter, fortalece seus irmãos. O que Pedro respondeu para Jesus? Não, Jesus, você está enganado. Eu estou pronto. Quer dizer, nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios da nossa mentalidade, que a gente acha que Jesus está enganado e nós estamos certos. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, em verdade te digo, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E o que aconteceu? Na primeira oportunidade, diga comigo, na primeira oportunidade,
Pedro negou Jesus. É como nós. A gente sempre pensa que a gente está pronto. A gente sempre pensa que a gente está preparado. Mas Deus, Ele está esticando a gente por dentro nesses dias. Para quê? Para que a gente esteja preparado a receber aquilo que Ele está estabelecendo lá de fora. É que nem muitas pessoas que ganham na loteria. Elas ganham na loteria e depois terminam na miséria. Por quê? Porque quando elas receberam aquela bolada, elas não estavam preparadas para administrar aquilo que foi colocado nas mãos deles. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Sabe de uma coisa? Deus, Ele está esticando a gente por dentro nesses dias. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, olha, lá em 2 Coríntios no capítulo 6, não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ora, falo-vos como a filhos, dilatai também os vossos corações. Ou seja, aquilo que está limitando você não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Em Josué no capítulo 5, abra comigo lá, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: todos os reis dos amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Como que estavam os inimigos? Diga comigo, os inimigos estavam desanimados e estavam sem coragem. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Cara, o que a gente aprende com isso? A gente precisa aprender que nesses dias o problema da nossa vida não são os gigantes do lado de fora, porque os gigantes do lado de fora já estão vencidos. Mas os problemas aqui são os gigantes do lado de dentro. Por quê? Porque a circuncisão, como o apóstolo Paulo fala, não é, na verdade, uma operação de fimose, mas a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Ou seja, aquilo que pode te impedir de entrar na sua herança hoje, não são os gigantes do lado de fora, muito pelo contrário, eles já perderam a coragem, eles já estão desanimados. Mas os verdadeiros gigantes, que são os obstáculos para a nossa vida hoje, estão do lado de dentro. É do lado de dentro que está o nosso problema nesses dias. Agora, qual que é a verdade da sua vida? Qual tem sido a mentalidade que tem governado você? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus no capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Capítulo 5, versículo 11 diz assim: quanto a isso temos muito que dizer,
coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Diga, avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Ou seja, nesses dias, Deus, Ele quer levar a igreja dele para um lugar de maturidade, porque maturidade não tem nada a ver com a sua idade. Você pode ter seus 40 e 50 anos, e você pode continuar sendo uma pessoa imatura. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos mostram isso. As Escrituras nos mostram Jacó chegando na casa de Labão, e ele, de forma precipitada, ele fica ali na casa de Labão trabalhando por 14 anos. Por quê? Porque por causa de uma imaturidade. Esaú, ele por causa de uma imaturidade, ele vende o seu direito de primogenitura. Jefté, em Juízes no capítulo 11, ele que era um grande guerreiro, um homem habilidoso, ele mata a sua própria filha como sacrifício, porque por causa de uma imaturidade. E pessoas imaturas, elas abortam o seu destino. Só que às vezes a gente vai ficando anos e anos na igreja e a gente não amadurece no espírito, porque maturidade não tem a ver com a alma e com o corpo, mas eu estou falando sobre uma maturidade espiritual. Sabe, às vezes nós encontramos muitos jovens na idade que são maduros espiritualmente. Por quê? Porque o homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E nós temos que viver um amadurecimento espiritual nesses dias. Um amadurecimento de dentro para fora. Sabe por quê? Porque quando nós somos governados pela nossa alma, a nossa alma não... O que é a nossa alma? Nossa alma é a nossa mentalidade, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Só que a alma, ela não foi projetada por Deus para governar o homem. Mas nós fomos projetados por Deus para sermos governados pelo Espírito. Não é isso que fala lá em João 3, Jesus? Todo aquele que é nascido de Deus, para onde o Espírito soprar, para ali ele vai ir. Ou seja, isso fala de um governo do Espírito sobre a nossa vida. Então nós nascemos para ser governados pelo Espírito. Só que nós somos o quê? Almáticos demais. Nós somos muito sentimentais ainda. Então você vem aqui e às vezes a gente está esperando canções que possam tocar na nossa alma. E aí às vezes a gente chora, a gente se emociona. Isso daí também acontece comigo. E eu não estou falando que você tem que abortar a sua alma, mas o grande problema do ser humano é quando ele é guiado pela sua própria alma. E a mentalidade da terra, ela fala o que para você nesses dias? Olha, siga os seus sentimentos, siga o seu coração. Só que o que as Escrituras falam? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Em Provérbios, no capítulo 16, o que a palavra do Senhor diz? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus.
Ou seja, a gente tem que sair desse lugar do governo da alma, do governo da nossa mente humana. E a gente tem que entrar num lugar onde nós somos governados pelo Espírito. E como que isso pode acontecer na nossa vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso diz respeito àquilo que nós decidimos encher a nossa mente. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel no capítulo 1. Talvez você está aqui hoje e você tem tomado tantas decisões imaturas na sua vida. Às vezes você já mudou de tantas e tantas igrejas, cara. E agora você está pensando em mudar de igreja de novo. Porque você pensa que é isso que vai trazer uma solução para a sua vida. Só que as suas decisões imaturas, elas não só afetam você, mas elas afetam você e toda a sua casa. Quando a nação de Israel invadiu Jericó, Josué trouxe uma ordem de Deus e falou: não peguem nada da cidade. Então um cara que chamava Acã pegou alguns tesouros e escondeu. E sabe o que aconteceu? Por causa da atitude de Acã, ele morreu, a esposa dele morreu, todos os filhos dele morreram. Porque as nossas atitudes imaturas, elas não só afetam a gente, mas elas afetam a gente e afetam toda a nossa casa. É por isso que quando nós removemos o modelo, cada um cria a sua própria religião, e você não se responsabiliza por coisa alguma. Porque você faz o que você quer, você vai aonde que você quer, você faz do jeito que você quer, e você fala que aquilo é o de Deus, e pronto, acabou. Por quê? Porque não tem um modelo para você. Então você cria a sua própria religião. Por quê? Porque você não quer se tornar responsável por aquilo que as Escrituras dizem para você. Mas olha que interessante quando a gente começa a olhar para a vida de Daniel. Daniel capítulo 1. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Nabucodonosor, do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados de servir no palácio do rei. Ele deveria fazer o quê? Ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Da sua própria mesa, o rei ordenou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Diga comigo: Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com a bebida do rei. Deixa eu te dizer o que estava acontecendo. A nação
foi capturada pelos babilônicos. E ao chegarem ali, qual que era o objetivo do rei? Remover deles uma cultura e introduzir neles uma outra cultura. E como que ele ia fazer isso? Ensinando para eles uma nova linguagem, ensinando para eles as suas literaturas, dando para eles novos hábitos alimentares e trazendo e dando a eles o quê? Um novo nome. Porque nome fala sobre a nossa identidade. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, que a nossa pátria não é essa terra. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a cultura babilônica está instalada na nossa sociedade. Uma forma de pensar, uma mentalidade que está, na verdade, dentro de nós, muitas vezes, sem que a gente perceba. E isso gera em nós uma linguagem, isso gera em nós hábitos, isso gera em nós costumes, que não vêm do céu, mas que vêm da terra. E quando você nasce nessa terra, qual é o objetivo do diabo? Ele quer te desconectar da sua verdadeira pátria, que é o céu. É por isso que Davi, quando ele caiu em adultério com Betseba, ele escreveu lá no Salmo de número 51, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu fui concebido no pecado, a minha origem é pecaminosa. E talvez eu não conheça a história da sua vida, mas você sabe como você foi gerado, você sabe as experiências, as memórias que te trouxeram até esse momento da sua vida. Só que o que você precisa entender é que o sistema de governo dessa terra, ele quer colocar dentro da sua mente uma forma de pensar, ele quer colocar hábitos que eles não são celestiais. E como que eu vou me proteger? Como que eu sou um cidadão do reino e eu vou habitar nessa terra? Sabe como eu vou me proteger? Através daqueles que serão os meus hábitos alimentares. Aquilo que você come define quem você é. Você já ouviu falar nesses dias que a saúde das pessoas, ela é definida pela boca, por aquilo que elas comem? Então, você toma refrigerante, aquilo está fazendo mal e está te matando aos poucos. Você tem às vezes hábitos alimentares ruins e isso está destruindo a sua vida. Por quê? Porque aquilo que você come define quem você é, define o seu nível de saúde. E falando espiritualmente, do que nós temos nos alimentado? Por quê? Porque em Jeremias 15:16 está escrito o quê? Achadas as tuas palavras, Deus, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Jesus, quando ele estava lutando com o diabo, em Mateus capítulo 4, o que ele disse? Ele disse assim: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em João no capítulo 6, quando Jesus estava pregando o evangelho, o que ele disse? Olha, vocês vão ter que comer a minha carne e vocês vão ter que beber o meu sangue. Isso fala de um alimento espiritual. É por isso que Paulo fala: olha, pense nas coisas que são do alto. Como que eu vou ter a mentalidade do reino? Quando eu me alimentar das coisas do reino. Quando eu comer as coisas do reino. Só que qual que é o problema? Eu chego na igreja no domingo e eu me alimentei durante toda a semana de um monte de porcaria. A sua Bíblia está até empoeirada, porque você sequer abre a sua Bíblia na sua casa. E você fica falando: Deus, fala comigo. Como você quer que Deus fale com você? É como se você estivesse esperando
um SMS chegar no seu celular e o seu celular está desligado. Por quê? Porque você permanece com a sua Bíblia fechada e você fica falando, Deus, fala comigo. E qual que é o nosso problema? Porque a gente pensa que o Evangelho é uma mágica. Que a gente vai chegar no domingo e que a gente vai receber uma palavra, e que agora tudo se abriu e tudo aconteceu na minha vida. Cara, não é uma mágica. A vida cristã trata-se de uma jornada. E toda jornada tem um começo, meio, fim. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, cara, como que ele está lá? E deixa eu te falar, para de ficar querendo ocupar o lugar de outras pessoas. Enquanto você fica olhando para o lugar em que outras pessoas estão ocupando, você deixa de ocupar o lugar que você tem que ocupar, que é seu. Porque Deus te criou para ocupar um lugar aqui na terra. Mas é uma jornada que tem um começo, um meio e fim. A gente precisa entender que a nossa vida ela é feita de escolhas. Olha essa semana. Quantas escolhas você fez? Quantas decisões você tomou? E quantas das escolhas que você fez, você consultou a Deus? Elas foram tomadas no lugar de intimidade. Se a gente não mudar de cultura, a igreja não vai mudar. Ou você acha que a gente ficar falando frases decoradas aqui, frases de efeito, vai mudar a igreja? Não, cara, sabe quem precisa mudar? É você. Quanto tempo você entrou lá no seu quarto e você gastou com o seu joelho dobrado? Eu estava vendo uma matéria do pastor Josué Gonçalves, que ele está visitando a Coreia do Sul. E ele falou assim, a hora que eu voltar para o Brasil, eu preciso rever os meus conceitos sobre a oração. E ele estava num monte, e ele falou assim, olha nesse monte aqui, o silêncio, as pessoas estão sentadas aqui, elas ficam orando, elas vêm aqui para orar. E aí então, ele foi e ele mostrou um vídeo da igreja, 5 horas da manhã, a igreja lotada, não tem entretenimento, não tem música, as pessoas estão ali simplesmente para orar. E a gente aqui na cultura brasileira, a gente não consegue gastar 5 minutos orando, porque você fala que você não tem tempo. Então faz um compromisso comigo, Gru. Cada vez que você abrir seu WhatsApp, você lê um versículo. Você vai ver se você não tem tempo para ler a Bíblia. A gente fala que a gente não tem tempo. A gente fala que a gente não tem tempo para orar. Porque tempo é preferência, cara. Sabe? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou corintiano. Né? E até o carro lá. E hoje eu estava vindo para cá e estava tendo jogo lá. E cara, a gente anda num ambiente de liberdade muito grande. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma história com Deus. Talvez você não me conheça, mas a minha esposa e as minhas filhas, na minha casa, na minha intimidade, elas sabem da vida de devoção que eu tenho com Deus. Talvez você não saiba, mas ela sabe. Um dia quando minhas filhas forem moças, elas vão lembrar de ver o pai dela ajoelhado e chorando na presença de Deus. Elas vão lembrar disso. Só que
o que a gente tem que entender? Hoje, eu podia entrar no meu carro e estar vindo para cá, e escutando o jogo, mas eu decidi não fazer isso, cara. Eu decidi colocar uma adoração ali, eu falei assim, quer saber de uma coisa, cara? Pode ganhar, pode perder, porque na verdade, o corintiano, ele não gosta de futebol, ele gosta do Corinthians. Mas sabe, eu vou falar um negócio para você. Às vezes tem algumas coisas que são tentadoras para nós. Às vezes tem algumas coisas que são confortáveis para a sua alma. E você precisa fazer uma decisão do que você vai comer. Sabe o que é meditar na palavra de Deus? Sabe o que é meditar na palavra de Deus? É encher a sua mente das Escrituras. Sabe quando você passa um problema, por que você não lembra de versículo nenhum? Porque a sua mente não está cheia das Escrituras, sua mente está cheia da novela. Como chama aquela novela lá mesmo, a das 8? Mas a sua consciência, você sabe. É quase, ó. Você viu que o grilo, né? Você sabe. Então a sua mente, ela está cheia de entorpecentes. A sua mente, ela está cheia do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, mas não tem o fermento do reino. Abra comigo a sua Bíblia em Josué no capítulo 1. Daniel, ele fala assim, cara, eu não vou me contaminar. Eu não vou comer dessa comida. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Capítulo 1. Olha aqui para mim um minutinho, por favor. Todas as suas escolhas, elas revelam qual é a mentalidade que governa a sua vida. Todas as suas escolhas que você faz no seu dia a dia, elas revelam qual é a cultura que governa a sua mente. Todas as suas escolhas. O ser humano, ele tem um valor dominante dentro dele. E todas as vezes que você escolhe algo, é por causa de um valor dominante que você tem dentro de você. Daniel, ele tinha um valor dominante dentro dele. Em Daniel, no capítulo 6, quando Daniel ele é preso, e ele é lançado na cova dos leões, a Bíblia nos mostra um hábito que Daniel tinha, de 3 vezes ao dia, dobrar os joelhos, abrir a janela, voltado para Jerusalém e ter uma vida de oração. Aquilo não foi algo que ele desenvolveu em Daniel 6, aquilo foi algo que ele trouxe da pátria dele. E ele não permitiu que a cultura da terra arrancasse dele os valores celestiais que haviam sido plantados pelo Pai na vida dele. Só que qual que é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes você entra lá no seu trabalho e você fica na rodinha ali, e os caras começam com aquela piada suja, aquele negócio. E você, além de ouvir, você começa a dar risada. E daqui a pouco chega uma mensagem obscena no seu celular. E você não tem coragem de responder para a pessoa, olha, não manda isso daqui para mim não, porque eu não gosto disso. Por quê? Porque a gente quer fazer média com as pessoas por causa da nossa mentalidade política. Porque, eu não posso bater de frente com as pessoas. Então, é incrível como as coisas dessa terra, elas vão te alimentando no seu dia a dia. Você consegue assistir um filme que demora 2 horas. Você consegue assistir uma série do Netflix que cada capítulo demora 1 hora. Você consegue ficar na internet 1 hora e é rapidinho. Você consegue assistir uma partida de futebol que dura 2 horas. E se o Corinthians estiver perdendo, dura 2 horas e meia até empatar.
E você fica lá. Agora me fala uma coisa, quando foi a última vez que você ficou 2 horas na presença de Deus com os seus joelhos dobrados? Quando foi a última vez que você falou, não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou, como Jesus disse em João no capítulo 4. E quando você vai, como você vai lembrar das escrituras na hora da sua dor, se nem lê as escrituras você lê? É como fazer um vestibular para a faculdade e chegar lá e falar assim, rapaz, eu esqueci essa questão. Me lembra, Senhor, mas você nem estudou, você não sabe. Como Deus vai te lembrar de algo que você não sabe? Eu estava pregando aqui e o Espírito Santo me lembrou, 2 Coríntios capítulo 6. Não estáis limitados nos vossos próprios... Irmãos, faz anos que eu não leio esse versículo. Mas está lá dentro, porque quando você come das escrituras, elas ficam vivas lá dentro de você, porque a palavra de Deus é viva, e ela quer separar a alma do espírito. A gente tem que parar de ser almático, e nós precisamos nos levantar como homens e mulheres espirituais, que vão dizer, não, esse alimento eu não quero. Às vezes você não vai querer, vai. Você pensa que na minha alma, eu não queria lá ligar e ouvir os pênaltis, eu queria. Mas quando eu liguei o rádio e eu comecei a adorar a Deus, veio uma glória invadir o meu carro lá, eu comecei a chorar, Deus veio, meu irmão, foi bom demais, eu não perdi nada. Por quê? Porque nada é capaz de nutrir a gente suficientemente, a não ser o Senhor. Agora, olha o que está escrito aqui em Josué, no capítulo de número 1, no versículo 8. Ele diz assim, não deixe de falar as palavras desse livro, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra, pratique fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Diga, só então os meus caminhos prosperarão e eu serei bem-sucedido. A igreja, ela precisa de uma mudança. Quantos querem ver a igreja mudando? Mas a igreja só vai mudar quando você mudar. Sabe quando o ambiente do culto vai ser diferente? Quando o ambiente da sua casa for diferente. Quando o ambiente do seu quarto for diferente. Então você vai trazer aquele ambiente para cá. Você não vai precisar vir na igreja para ter um encontro com Deus, porque você já vai estar com Deus antes de vir para a igreja. Mas qual que é o nosso problema? A gente precisa hoje, nós precisamos hoje de uma mudança nos nossos hábitos alimentares. Nós temos nos alimentados de muitos lixos mentais. Sabe, cara, a gente fica que nem um louco. Será que agora que o Lula vai ser preso e você fica lá, ao vivo, a TV ligada? É agora, é agora. Cara, o tempo que a sua TV ficou ligada lá, se você ficasse orando, você ia chegar aqui no fogo que só hoje, no sapato de fogo. Mas a gente gosta de se alimentar de todos esses lixos, e esses lixos estão na sua mente. Esses lixos estão influenciando vocês nas suas escolhas. E olha que interessante, porque Deus, Ele dá na verdade um caminho para Josué. E Ele fala assim, olha, você quer ser bem sucedido no seu caminho, então eu vou te dar uma dica. Ele fala assim, olha, não deixe de falar, não deixe de declarar essa palavra. Porque é interessante, quando você vai estudar para a escola, quem já estudou para a escola aqui, você começava a falar em voz alta. Porque quando você fala em voz alta, aquilo ajuda você a decorar. Então, às vezes, sabe o que a gente precisa, Luiz? A gente precisa chegar em casa e declarar as escrituras.
Quando uma situação na sua vida, ela não está de acordo com a verdade das Escrituras, você precisa chegar sobre elas e falar: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você precisa declarar: ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você precisa declarar: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você precisa declarar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E você vai declarando a palavra. E você declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você percebe que quando você vai declarando a palavra, você vai liberando decretos, e a mesma palavra que você libera, ela vai enchendo você. Então quando Ele fala assim: não cesse de falar dessa lei, então Ele fala: não cesse também de meditar. Medita nela dia e noite. Medita nela dia e noite. Sabe o que é meditar? Encher a sua mente. Então enche a sua mente das Escrituras. Enche a sua mente das Escrituras. Então você precisa ir ali e gastar tempo, e gastar tempo, e gastar tempo. Sabe por quê? Porque você vai ler a Bíblia no celular, certo? E quando você está lendo a Bíblia, o que acontece? Chega o WhatsApp. E aí o que você faz? Lê o versículo, né? Se é o Gru lê o versículo. Fala assim: deixa eu ler o versículo, depois eu vou para o WhatsApp. E você não se desconecta. Só que o que é meditar? É você chegar ali e falar: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Filipenses 3:20. Porque a minha pátria, ela é o céu. E você fala: o que é Deus? O que é minha pátria? É o céu. E você vai enchendo a sua mente daquelas verdades. Isso é meditar. Então diga: declarar, meditar e praticar. Porque ele fala: para que você cumpra, para que você pratique fielmente tudo o que nele está escrito. Diga: declarar, meditar e praticar. Deixa eu te dizer uma coisa: toda palavra que você não pratica ela se perde na sua vida. Eu estou te dando, na verdade, aqui nessa noite, um caminho, para que você possa sair daqui, levantar e começar a fazer uma nova dieta espiritual para a sua vida. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Talvez você tenha que cancelar a sua assinatura de televisão. Sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que alguns programas que você tem assistido, eles são impróprios para você. Aqueles programas não são bons para um cristão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é o pastor que vai lá na sua casa e vai dizer para você: não faça isso ou não faça aquilo. Quando você estiver meditando, quando você estiver declarando e quando você estiver praticando, o Espírito que te ensina todas as coisas, como está escrito em 1 João, no capítulo de número 2, ele vai convencer você. E ele vai falar: Gru, isso daí não me agrada. Gru, a amizade com o mundo te faz inimigo de Deus. Gru, você está me traindo. Gru, você está adulterando. Por quê? Porque você está amando mais outras coisas do que a mim. Então o Espírito Santo vai começar a te convencer. Agora, se você sai daqui e já liga o seu carro lá, ligou na chave, o que vai tocar lá? O Meteoro da Paixão. Você ligou e já começou a tocar, já veio a melodia aí na sua mente. Aí você fala assim: pastor, não tem problema, essa música aqui,
ela fala de amor. Não tem nada obsceno. Aqui, olha, é amor. É alegria, pastor. Depois de um culto desse, sai alegre da igreja. E cara, deixa eu te dizer uma coisa, nesses dias, o evangelho que a gente tem que viver, não é do pode ou não pode. O Espírito Santo, ele vai começar a convencer você. E você vai falar, cara, eu não quero isso para mim. E se eu for falar para você, eu não ouço música secular. E não é porque alguém um dia me proibiu, ou porque alguém disse assim, olha Vini, você pode ou não pode. Cara, é porque o tempo que eu tenho disponível, eu quero, na verdade, ouvir coisas que me aproximam de Deus e não que me afastam dele. Então eu faço essa escolha, é uma escolha, não é uma obrigação, não é uma religião. Eu não preciso de cabrestos e freios que me controlam e que me manipulam para o lado de fora. Mas como está escrito no Salmo de número 32, o Senhor, Ele me guia com o olhar dEle. Porque com o olhar dEle, quando eu olho nos olhos dEle, eu sei o que tem no coração dEle. Então Ele me guia pelo coração dEle, porque eu tenho com Ele um relacionamento, um romance. Não é religião. É por isso que a gente precisa mudar os nossos hábitos alimentares, meu irmão. Sabe, no mínimo cada cristão devia ler um livro por mês. Quanto tempo faz que você não lê um livro, cara? Ah, mas eu não tenho tempo. Até quando você vai se esconder atrás dessas desculpas? Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, mas eu não tenho uma cultura de ler. Cara, nem eu. Eu cheguei na igreja, não tinha um hábito de ler. E hoje eu sou apaixonado pela literatura. Às vezes eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. E é incrível. É incrível como eu sou apaixonado pelas escrituras. Eu me converti, eu tinha 15 anos de idade. Sabe como a galera me chamava? Caixinha de promessa. Porque sempre que acontecia alguma coisa, eu falava um versículo. Eu falava assim, o Corinthians ganhou do Palmeiras de novo. Eu falava assim, que diremos pois acerca dessas coisas? Eu sempre tinha um versículo para tudo. É verdade. Porque eu me apaixonei pelas escrituras. Meu irmão, eu entrava no meu quarto e eu lia essas escrituras. Outro dia eu estava ouvindo o Bill Johnson falar, e ele falou que ele tinha um tio dele, que ele decorava as escrituras. Gru, o cara decorou o livro de Hebreus inteiro. Não estou falando de Efésios, 5 capítulos, 6 capítulos, Filipenses, 4 capítulos. Não, o cara decorou Hebreus. Aí você fala, não, Hebreus ainda dá 13. Não, deixa eu te falar, sabe o que ele decorou? Ele decorou o Evangelho de João inteiro. O Evangelho de João, 21 capítulos. O cara decorou. Ele entrava no quarto e ele falava, eu vou decorar as escrituras. Talvez você não seja tão bom em decorar, mas você vai ler. E na hora que você estiver passando por uma situação, o Espírito Santo vai te lembrar das escrituras. E essas palavras vão ser vivas dentro de você. Mas qual que é o nosso problema? Hoje a gente precisa mudar urgentemente aqueles que são os nossos hábitos alimentares. O que você tem comido? O que você tem bebido nesses dias? Será que você tem comido das escrituras? Será que você tem bebido da presença de Deus? Será que no seu carro as músicas que tocam são adoração a Deus? Será que os filmes que você vê são apropriados? Será que quando você fica sozinho na internet, o que você fica fazendo lá? Cara, sai desse lugar. Até quando você vai ficar comendo esses lixos que estão intoxicando a sua alma, intoxicando a sua mente? Por isso que você chega aqui pesado, por isso que você não consegue andar, por isso que a sua vida está travada. Porque o seu modelo não vem dos céus, o seu modelo vem dessa terra. Mas nessa noite Deus Ele te trouxe aqui. Por quê? Porque Ele deseja nos dar uma nova mentalidade. É por isso que, para a gente terminar, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12.
Eu tenho falado que nesses dias, se nós não formos fortes na oração, nós não vamos ser fortes em nenhuma outra coisa. Sabe, pastor, às vezes a igreja fica nos cobrando, porque às vezes a igreja, eles querem atividades, entretenimento. Mas eu não sei se é o William Seymour ou Martin Luther King que falava assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, então eu vou orar primeiro 2 horas, porque hoje eu estou ocupado demais. Enquanto essa igreja, ela não tiver uma cultura de oração, vocês ainda estarão sendo afetados pelas culturas anteriores que vocês têm trazido de outros lugares que vocês andaram. Nós precisamos viver urgente nesse lugar uma mudança de cultura. Porque o entretenimento não vai mudar a sua vida, as atividades não vão mudar a sua vida. Mas a oração, ela vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Porque quando eu oro, eu não oro para mudar Deus, eu oro para que eu mude. Quando eu jejuo, eu não jejuo para mudar os céus, mas eu jejuo para eu mudar, para eu viver uma mortificação na minha carne. É por isso que em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia diz o quê? Não se amoldem ao quê? Ao padrão desse mundo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Não tenham a mesma forma do mundo. Não usem o mundo como padrão de vocês. Mas ele fala o quê? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Uau! Deixa eu te falar uma coisa. Você só vai ser capaz de experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus quando você viver uma transformação de mente. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus. Deus, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Mas para que nós possamos entrar nesse lugar, nós precisamos viver uma mudança de mentalidade. Eu sinto no meu espírito que muitos de vocês ainda estão travados na vida de vocês. Vocês sentem que existe um lugar para vocês entrar, mas vocês não conseguem entrar nele. E eu creio que nessa noite, é uma noite que Deus ele quer liberar sobre você um rompimento na sua vida. Você vai romper e entrar num novo lugar em Deus, através de uma decisão. Através de você sair daqui e falar assim: pastor, eu vou mudar os hábitos alimentares da minha vida. Se tirar o seu sangue, o que vai achar ali? Colesterol, glicose. E se tirar um pouquinho do seu espírito, o que vai achar ali? Como que está a saúde espiritual da sua vida? Tudo depende do que você come e do que você bebe.